Olá, caros alunos, vamos iniciar mais um encontro com a filosofia. Então, a gente saímos, de um contexto que foi o existencialismo, que tratou sobre a questão do universo, a possibilidade, do imaginado, retomando as ideias de Husserl, também de Kierkegaard, que colocou que o homem, que é realmente indiferente nesse patamar, E agora a gente vai entrar numa filosofia propriamente dita, ou seja, uma filosofia da linguagem. Como o ser humano é um ser cultural? Como esse ser humano conseguiu se desenvolver ao longo desse processo? A sua estruturação, a sua mentalidade, sua forma de ver as coisas, de entender, de desenvolver o padrão social. Que é isso que a gente vai entender um pouco sobre essa filosofia da linguagem, a importância de ser humano e o seu desenvolvimento cultural, assimilação cultural, a importância da linguagem, que faz parte desse processo do homem, que é uma comunicação. A filosofia da linguagem trata dessas análises, vai buscar esses caminhos abertos, e o desenvolvimento análogo, desse homem, desse sujeito ao longo do processo de desenvolvimento. Então, o que seria o ser humano e o ser cultural? Então, o ser humano humanizou-se vivendo em sociedade, sabemos disso, ele construindo, assimilando, transformando a cultura, e a partir daí ele começou a desenvolver um padrão social. Dentro desse padrão social tem as atitudes sociais, formas, estereótipos sociais, cada um sujeito tem isso. Então, a assimilação cultural significa o quê? Absorver ou incorporar usos de técnicas, culturas, de modo de agir ao longo do processo. Também faz parte, ao assimilarmos conhecimentos e práticas de determinadas áreas, transformar essas áreas e compreender ou seja, ter uma compreensão que temos de nós mesmos e da nossa realidade. Então a cultura faz isso, ela move esse desenvolvimento, Como a questão do vestuário, a questão do padrão social, a forma que a gente vai desenvolver isso e colocar isso na sociedade. Dentro disso, cada assimilação vai estabelecermos novas capacidades e novos comportamentos. No momento que a gente transforma, se desenvolve, vai mudando o nosso comportamento. Isso é verdade. Vai se transformando ao longo do processo, ocorrendo assim um processo de desenvolvimento do ser humano, que a partir desse momento ele vai absorvendo as transformações ao longo do percurso. A aquisição da linguagem é uma contribuição para o desenvolvimento histórico, científico, intelectual da humanidade. A partir daí, a linguagem permite operar mentalmente com signos, conceitos, ou seja, representações. Então, o ser humano ele é capaz de absorver isso ao longo do processo. E quando ele absorve, ele vai se transformando, ele vai se moldando, vai conseguindo pegar características e essas características ele vai assimilando, e colocando isso em prática, ou seja, na própria sua realidade. Então, o que seria a filosofia e a linguagem? Quando a filosofia nasceu na Grécia Antiga, as preocupações filosóficas giravam em torno do ser, ou seja, a principal questão era o que é, por quê, para que serve. Então, a questão do porquê, Tudo aquela pergunta do desenvolvimento quando surgiu, os primeiros passos. Posteriormente, com o racionalismo, que foi colocado pelos primeiros passos dos primeiros grandes filósofos, o empirismo e a filosofia crítica de Kant, que foi um grande filósofo, Immanuel Kant, que desenvolveu uma crítica à razão, a partir do momento que ele dizia que o ser humano é um ser ativo, e a partir desse ser ativo ele vai desenvolvendo ao longo do processo essa sua mentalidade. Então, a filosofia passou a indagar sobre a possibilidade e os limites do conhecimento. Antes de se perguntar sobre a existência das coisas, o que elas são, e é preciso saber o que é possível conhecer. Então, o filósofo Immanuel Kant ele colocou isso, no seu percurso, um grande desenvolvimento sobre a razão, que ele colocou que o homem ele saiu do ser passivo e começou a ser um ser ativo no momento que ele fez parte dessa sociedade, no momento que ele move essa sociedade. Então, nessa filosofia contemporânea, refletir-se que, antes de conhecer algo, é preciso entender que está sendo dito. Ou seja, a busca pelo sentido anterior e a busca pelo conhecimento.
A partir do momento que nós começamos a perceber isso, vamos nos colocar, né, sobre a percepção de algo. E para isso aí mover, a gente tem que ter conhecimento disso. As filosofias contemporâneas passaram a investigar os sentidos estabelecidos pela linguagem. A linguagem move o diálogo, move a comunicação, né? Pois ela é o principal instrumento utilizado para reproduzir e transmitir conhecimento. Então é muito importante essa passagem, esse desenvolvimento. Por quê? No momento que a gente começa a desenvolver a linguagem, a gente tem mais realmente a propriedade de falar, de comunicar, de interagir, de socializar. Então, isso faz parte da nossa comunicação. Então, a linguagem é importante por isso. Então, a partir do momento, a filosofia começou a investigar a possibilidade e os limites desse conhecimento, buscando, né, conhecer, né, e dentro desse conhecer, interagir, né, nesse sentido desse próprio conhecimento ao longo do processo, utilizando assim a transmissão desse conhecimento. Ou seja, a investigação vai nos permitir, né, a gente identificar isso. Então, a pesquisa é importante por isso, porque no momento que a gente pesquisa algo, a gente está investigando aquele objeto, e a partir do momento que a gente investiga, a gente vai conseguir colocar isso em prática. Então, o filósofo e matemático alemão Gottfried, né, 1848 a 1925, Frege falou o seguinte: foi inspirador na filosofia analítica da linguagem, que ele começou a analisar passo a passo esse processo cognitivo da comunicação, e essa linguagem permitia fazer isso. Ele diz também que ele distinguiu 3 conceitos, que seria a referência, sentido e representação, para chegar nessa filosofia analítica da linguagem, que vai permitir, né, essa comunicação chegar mais fácil. Então, a referência para ele é o objeto designado, ou seja, aquele objeto que vai pesquisar. O sentido é o modo que foi designado esse objeto, isto é, como o objeto é apresentado a ele, e ele é realmente objetivo, compartilhável por vários indivíduos. E a representação é uma imagem mental que cada indivíduo tem de algo. É uma imagem empregada da lembrança, vivência, vai representar, né, as emoções, sentido, ou seja, subjetiva, e não pode ser compartilhada, porque é uma coisa que vem do próprio indivíduo, é individualidade. A análise, de acordo com o Frege, é o seguinte, das afirmações dele: esclarecimento do sentido e da referência dos nomes e das expressões, que leva à clareza dos pensamentos. Por isso, a filosofia deveria investigar a linguagem, porque é o momento que a gente vai levar essas representações à nossa mente, ao nosso conhecimento. E Frege fez essa filosofia analítica da linguagem e colocou esses 3 tipos de conceito, né, ou seja, categorias, para a gente poder entender como chega essa representação desse objeto mais fácil na nossa mente, no nosso compreender. O desenvolvimento da filosofia analítica, de acordo com o filósofo Frege, é o seguinte: 2 grandes tendências à filosofia analítica. A primeira, ele vai buscar uma linguagem formal, e a outra, uma linguagem comum ou natural. A formal é quando a gente já tem certo entendimento daquilo. Os filósofos como Frege, Husserl e Gates, né, eles afirmaram isso. A partir do momento que eles afirmam que a linguagem comum traz muita dificuldade, o problema vai compreender, ou a compreensão por que e não é lógica, ele vai levar uma argumentação desses elementos que não é lógico, presente na comunicação do dia a dia, provocando confusão, interpretação na mente. E uma frase muito que ele utiliza muito é: o sentido lógico pode estar realmente mascarado ou encoberto, que seria preciso, portanto, analisar e traduzir essa linguagem cotidiana para uma linguagem lógica, na qual as dúvidas da interpretação fossem realmente separadas, para não ter confusão sobre isso. E a linguagem comum e natural, de acordo com os filósofos Mori, né, e o Gates, de novo, né, no segundo momento da sua obra, ele disse, e também Wüst, e dizia o seguinte, que não tentava traduzir a linguagem comum para uma linguagem lógica. Por quê? Eles buscaram analisar os sentidos das afirmações a partir da própria linguagem comum, né, que essa linguagem
formal, que seria uma linguagem complexa, rica, né? E que ia realmente levar o objeto direto. A linguagem é dinâmica, por isso que o sentido de termos a frase só pode ser encontrado investigando seu uso e não decompondo as afirmações em elementos simples. A linguagem analítica é uma linguagem propriamente formal, é aquela que já vem toda, né, moldada, né, que já passa por um processo para que a gente possa entender realmente o objeto direto. E a comum, a natural, é aquela que já vem de uma expressão lógica, foi uma expressão já cotidiana. Às vezes não tem sentido e às vezes tem. E depois vai só moldando ela, transformando para chegar numa linguagem propriamente dita, que seria uma linguagem formal. Então, a questão da linguagem e a importância dela, né, e a assimilação dessa linguagem cultural que vai enriquecer o indivíduo. A partir do momento que nós investigamos o objeto, chegamos a esse ponto de conclusão. Importante, né? E a partir disso aí que os grandes filósofos que colocou, né, que é a partir da base cultural, da reflexão cultural, que nos leva, né, a esse desenvolvimento. Então, o indivíduo é um projeto. E esse projeto ele vai sendo autêntico, inautêntico na própria concepção dele. E essa ruptura é ao longo do processo que o ser humano faz. Então a linguagem faz esse processo, nos leva a essa compreensão de entender, né, o sentido de ver as coisas. Então a base cultural e o intelecto do homem veio nesse processo ao longo do seu conhecimento. Então a cultura, né, faz esse homem ser racional ao longo que ele vai buscando esse conhecimento, esse processo cada vez mais, interagindo, assimilando, buscando, absorvendo ao longo desse processo que seria realmente essa cultura, esse berço cultural que faz o homem ser um homem racional. Então, tudo isso é a filosofia da linguagem, é um processo que o homem tem de se desenvolver ao longo do seu percurso. Então, o ensino da filosofia não precisa ser complexo e trica. Tem a ver com a curiosidade, a mania de fazer perguntas, algo que podemos na cultura ocidental quando envelhecemos. Joseph Gardner, um grande filósofo. Então, fique com Deus. Até a próxima. Fica com essa grande palavra em Libras, o início.